Estamos na cidade de Amboise, uma das cidades mais importantes do centro da França. Castelo de Amboise, século XI. E ao lado, a Capela Gótica de São Humberto, de 1493. Uma das capelas mais impressionantes do mundo e, na minha opinião, uma das mais importantes. Com quase 13 mil habitantes, se localiza às margens do rio Loire. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. A região é habitada desde o período neolítico, com os Turones, um povo celta da região da Gália. Clovis I e os visigodos assinaram aqui um tratado de paz em 503. Joana d'Arc passou neste local em 1429 a caminho de Orleans. Aqui também foi composto o Édito de Amboise, em 1563, que concedia liberdade aos calvinistas. Em 1946, Amboise foi anexada a Saint-Denis. Aqui ainda existem os trogloditas. Desde o período medieval, pessoas que moram em cavernas naturais ou esculpidas nas falésias são conhecidos como trogloditas. Hoje é um dos locais mais caros para se viver. Morar em cavernas, principalmente na Europa, é um local aquecido no inverno e fresco no verão. Hoje, ser um troglodita é chique. O Palácio de Clos-Lucé, construído em meados do século XV, foi adquirido em 1490 pelo rei Carlos VIII da França, para sua esposa Ana da Bretanha. Mais tarde foi usada pelo rei Francisco I. Em 1516, o rei Francisco I convidou Leonardo da Vinci para visitá-lo em Amboise e emprestou-lhe Clos-Lucé como um lugar para ficar e trabalhar. Leonardo, um inventor e pintor famoso, chegou com 3 de suas pinturas: Mona Lisa, Santana e São João Batista. Leonardo viveu em Clos-Lucé durante os últimos anos de sua vida, até a sua morte, e faleceu nesta cama em 2 de maio de 1519. E ao lado, o quarto de Margarida de Navarra, irmã do rei Francisco I. Leonardo viveu aqui de 1516 a 1519, por 3 anos. Até hoje temos seus utensílios utilizados por Leonardo da Vinci e réplicas dos seus principais quadros. As obras originais se encontram no Museu do Louvre, em Paris, capital da França. Atualmente, Clos-Lucé pertence à família Saint-Bris e abriga um museu, o qual reflete a prestigiosa história da região e inclui diversos modelos de várias máquinas desenhadas por Leonardo. Esta era a cozinha de Leonardo da Vinci. E na parte inferior do castelo, sua oficina. Também conta a história que nos porões de Clos-Lucé era onde Leonardo da Vinci fazia suas dissecções em cadáveres humanos. Neste período, para quem se lembra e conhece a história,
é o período negro da história católica, conhecida como Inquisição Espanhola ou Inquisição da Santa Igreja. Toda pessoa que violava um corpo, dissecava cadáver, era considerado feiticeiro ou bruxo e eram queimados na fogueira. Esse é um dos destinos do qual Leonardo da Vinci escapou. Quando Francisco I convidou-o para ir para a França, Leonardo da Vinci já estava sendo perseguido em sua terra natal, Itália. Este museu nos porões de Clos Lucé é um patrocínio da IBM. Palácio Clos Lucé, imperdível em Amboise. Muita história neste lugar. Retornando ao Castelo Real de Amboise, ao lado do rio Loire. Por aqui passou o mosqueteiro D'Artagnan em 1661. Conta-se que Clos Lucé está ligado por uma passagem subterrânea ao castelo de Amboise, do qual dista apenas 500 metros, para permitir que o rei Francisco I visitasse Leonardo da Vinci com toda a discrição. O trono do rei Francisco I. E aqui o grande salão real, grandes festas e audiências. O quarto do rei Henrique II. Muitos reis moraram nesse castelo ao longo de sua história. Muitas personalidades já viveram no castelo de Amboise, tendo a mais célebre de todas, o grande Leonardo da Vinci. O gênio renascentista italiano passou aqui os últimos anos de sua vida, residindo na mansão de Clos Lucé. Castelo e cidade de Amboise. Pouco mudou desde o período medieval. Rio Loire, o mais longo da França, também conhecido como Vale do Loire. Saindo do castelo de Amboise. Capela de São Humberto, é de 1493, também conhecido como Padroeiro dos Caçadores. É uma capela gótica que tem a torre com formato de chifre de cervo e em seu interior guarda o maior tesouro da humanidade. Uma das capelas mais inesquecíveis que eu já conheci até hoje. É indescritível a emoção de estar dentro da última morada
do maior gênio que a humanidade já conheceu. Bem-vindos à sua última morada. Leonardo da Vinci. Leonardo nasceu em Florença, na Itália, em 1452. Faleceu aqui em Amboise, em 1519, onde está sepultado até hoje. Pouquíssimas pessoas sabem que Leonardo da Vinci está sepultado na França e não na Itália. Este é o lar de Leonardo da Vinci, Amboise, França. Leonardo da Vinci, nascido em Florença, mas teve seus últimos 3 anos de vida na França, onde está sepultado até hoje, na Capela de São Humberto. E agora uma pequena retrospectiva de quem foi Leonardo da Vinci. Um homem muito à frente do seu tempo. Praticamente ele terminou com a Idade Média, que foi do ano 500 ao ano 1500, começando o famoso renascentismo. Renascentismo italiano. Seus estudos da anatomia humana, proibidos pelo período medieval pela Inquisição Espanhola ou a Santa Inquisição da Igreja Católica, prosseguiu seus estudos em Amboise, apoiado pelo rei Francisco I, contribuindo muito para a evolução da medicina. Leonardo encerrou o período medieval e iniciou o período renascentista. Este é o eterno Leonardo da Vinci. Que assinava suas obras simplesmente com eu, Leonardo.